Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Nessa aula de matemática dessa semana, dessa quinzena, que vai do dia 28/9 ao dia 9/10, a gente vai começar a estudar um conteúdo chamado de polinômios, ok? Vocês já estudaram polinômios lá no 8º ano, só que a gente viu de uma maneira mais simples. Agora a gente vai ver ela de uma maneira um pouquinho mais avançada, certo? Então essa aula tem como objetivo identificar e conceituar polinômios, identificar as características de um polinômio e fazer operações com polinômios. Essa parte aqui ainda vai ficar para a próxima aula, certo? A gente vai começar vendo só essa aqui por enquanto, tá bom? Além dessa videoaula que eu estou fazendo para vocês, eu gostaria que vocês fizessem vídeos, aliás, vocês vissem esses dois vídeos, tá bom? Aula 1 e aula 2 são dois vídeos extras que estão disponíveis aí para vocês no YouTube. Essencial ver esses vídeos, certo? Então, para começar, a nossa aula, você deverá fazer o cabeçalho no caderno, contendo todos esses dados para que sua tarefa seja validada. Essa é a aula de número 5, o seu nome completo, certo? A série, terceiro ano, a turma, se for C, se for D, O período de 28/9 a 9/10 de 2020, tá bom? Depois que terminar de fazer o cabeçalho, essa tabelinha aqui, que é essencial, certo? Aí vamos copiar o conteúdo das explicações, assistir esse vídeo que eu estou passando e aqueles dois vídeos que está ali para cima na descrição e depois responder os exercícios, certo? O nosso assunto de hoje está relacionado a polinômios. Então, nós vamos começar com introdução a polinômios, certo? Então, o que vem a ser polinômio? Polinômio, gente, poli significa vários. Nômios significa expressões, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, assim, x mais 1, quando eu tenho, deixa eu melhorar para vocês um pouquinho. Quando eu tenho a expressão, por exemplo, assim, x ao quadrado, a expressão x mais 1, a expressão x ao quadrado mais 2x menos 1. Isso daqui, quando tem só um termo, é chamado de monômio. Isso daqui, como tem dois termos, x e mais 1, é chamado de binômio. Isso daqui, como tem três termos, é chamado de trinômio, certo? Então, nós temos monômio, um termo, binômio, dois termos, trinômio, três termos. Os monômios, os binômios, os trinômios, ou mais, a gente dá o nome de polinômio, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 3. 1, 2, 3, 4 termos. Ele teria um nome especial? Não, ele seria um polinômio. Se só tem um termo, é monômio ou polinômio. Se tem dois termos, binômio ou polinômio. Se tem três termos, trinômio ou polinômio. Se tem quatro termos ou mais, 1, 2, 3, 4, vai ser polinômio, sempre, tá bom? Então, isso vem a ser polinômio, para vocês entenderem o que é um polinômio. O estudo dos polinômios dá-se início no ensino médio, sendo aprofundado no estudo de funções polinomiais, certo? Para que possamos compreender as funções polinomiais e suas propriedades, nós precisamos conhecer os elementos que compõem toda esta definição. Nós definimos um polinômio da seguinte forma:
polinômio é denominada a expressão polinomial ou polinômio na forma de variável x, toda a expressão descrita da seguinte forma: an elevado a x elevado a n, mais an menos 1 elevado a x n menos 1, an menos 2 elevado a x n menos 2, mais a2 elevado a x2, mais a1 elevado a x mais a, certo? Quando você tem uma expressão, tipo assim, ó, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, que é isso aqui escrita de outra maneira, certo? Isso daqui é um polinômio, certo? É uma expressão que tem vários termos. Então, vários termos nômio, vários termos polinômio, certo? Desta expressão, devemos retirar elementos cruciais para os estudos dos polinômios. Então, quando a gente tem um polinômio, da expressão polinomial, você pode retirar alguns elementos que são cruciais, são importantes, certo? Os elementos an menos 1, an menos 2, a1, a0, eles recebem o nome de coeficientes do polinômio, ou apenas coeficientes, certo? Que é isso, Éder? Se eu tenho aqui, ó, x elevado ao quadrado mais x mais 1. Lembra lá na equação do segundo grau? O meu a é o que acompanha o x ao quadrado, 1. O meu b é o que acompanha o x, também vale 1. O meu c é o termo independente, também vale 1. Esse a, b e c são os meus coeficientes, certo? Então, todo polinômio ele vai ter seus coeficientes. Se eu pegasse aqui para vocês assim, ó, 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 1x mais 3. Ele tem 1, 2, 3, 4 termos. Aqui não tem nada, é 1, né? Então, seria coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C e coeficiente D. Certo? O A é o que vem com o maior grau aqui, que é o x ao cubo. O A vale 2. O B seria o que vem com o x, no caso aqui 1 positivo. O C, o x ao quadrado, né? O C com x, no caso menos 1. E o D, o termo independente, seria o 3, certo? Eles recebem um nome, então. Isso daqui, 2, 1, menos 1, 3, eles são os coeficientes do polinômio, ou apenas coeficientes, certo? O valor de n deve ser um número inteiro positivo, não ou nulo. Por quê? Esse n que se refere são os meus coeficientes. Esses coeficientes, certo? Ele deve ser um número inteiro, positivo ou nulo. Por quê? Porque a gente vai trabalhar apenas com expoentes que sejam positivos, certo? Não existe polinômio com expoente negativo, ok? O maior expoente de x, cujo coeficiente não seja nulo, ele vai determinar o grau da expressão polinomial. Então, olha aqui, ó, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. 3, 2, 1, 0, certo? Qual que é o maior deles? O maior deles é o x elevado ao cubo. Então, eu diria que esse polinômio aqui, ele é um polinômio do terceiro grau, certo? E o coeficiente dominante é o coeficiente do monômio de maior grau. O maior grau aqui é o 3, não é? Grau 3, terceiro grau. Quem que é o coeficiente do grau 3? É o 2. Então, esse 2 é o coeficiente dominante,
dessa expressão aqui ao lado, certo? Então, tem esses partes do polinômio que vocês precisam de conhecer, certo? Observando aqui, então, ó, exemplo, 2x mais 3 é uma expressão polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1, certo? 2x elevado a 1 mais 3. Então, ele é de grau 1, ele é uma expressão do primeiro grau. Olhando no grau 1, então, qual que é o coeficiente? É 2. Então, o coeficiente dominante será 2, certo? Depois, x ao quadrado menos 1. Aliás, x ao quadrado mais 1 é um polinômio do segundo grau, cujo coeficiente dominante é 1. Por que, Éder? Por causa disso aqui, ó. 1x ao quadrado mais 1. Qual que é o grau do polinômio? Segundo grau. Junto com o segundo grau, x ao quadrado, quem que é o coeficiente? O coeficiente é 1. Então, esse é meu coeficiente dominante, certo? Não pode errar isso, tá bom? Note-se que a segunda observação feita quanto aos polinômios denota a necessidade de ter expoentes nulos ou positivos. Sendo assim, expressões como esta não podem ser consideradas polinômios. É o que eu disse para vocês agora mesmo, né? Se você tiver aqui, ó, x elevado a menos 2 mais x elevado a menos 1 mais 5, esse expoente é negativo, esse expoente é negativo. Então, isso não é um polinômio, certo? Essa outra expressão aqui é um polinômio? Também não. Por quê? Porque x está elevado a menos 4. A gente não trabalhará com expoente negativo. Se tiver expoente negativo, não é polinômio, tá bom? Afinal, estas expressões possuem expoentes negativos. Sendo assim, elas não podem ser classificadas como expressões polinomiais ou polinômios. Conhecendo esses elementos, torna-se possível o estudo de todos os conceitos envolvendo polinômios, desde o valor numérico de um polinômio até as divisões envolvendo polinômios. A gente vai começar com o valor numérico de um polinômio. Valor numérico de um polinômio. O que vem a ser o valor numérico de um polinômio? É quando você substitui o x por um valor numérico e fazendo os cálculos você chega a uma resposta que seja representada por um número, certo? Então aí você vai ter um valor numérico, ok? Então olha aqui, qual é o valor numérico do polinômio? P de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 5 para x igual a 2. Ó, quando ele fala para x igual a 2, né? Então, significa que aonde tiver x aqui, ó, eu vou trocar por 2, certo? Então, ficaria assim, ó, P de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 5. Aonde tinha x, eu troquei por 2, ok? Então, ficaria P de 2, que é igual. Primeiro, você resolve as potências e depois as multiplicações. Então, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 5. 4 menos 4 mais 5, gente. 4 positivo pode cortar com 4 negativo. Vai sobrar o quê? 5. Então, P de 2, o valor numérico do polinômio para x valendo 2 vai ser 5. Certo? Continuando aí, então, com o exemplo de número 3. Calcule o valor de P de 1, P de 0 e P de 3 do seguinte polinômio. P de x, que é igual a x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 1. Então, vamos calcular primeiramente o P de 1, certo? Então, quando eu falo para você P de 1, significa que onde tiver x, eu vou substituir pelo número 1, certo?
Então, meu polinômio falava assim, ó, P de x, que é igual a x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 1. Aonde tiver x, onde tem x, gente? Professor, tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui, tem x aqui. Onde tiver x, eu vou trocar por 1. Então, ficaria, professor, P de 1, que é igual a 1 à quarta, mais 3 vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1. Certo? Aonde eu tinha x, eu troquei por 1. Consegue visualizar isso daí? Continuando, primeiro a gente vai resolver as potências. Então, ficaria P de 1, que é igual a 1 elevado à quarta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, mais 3 vezes 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, menos, né, menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado, 1, mais 1, certo? Agora que eu resolvi a potência, vou resolver as multiplicações. Aqui tem um e aqui tem outro. Então, eu teria que P de 1 é 1, mais 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, mais 1. Então, meu P de 1 seria 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. Certo? Então, eu cheguei à conclusão que resolvendo essa expressão, tá aqui a resolução, P de 1 vai ser igual a 3, certo? E depois que eu calculei o P de 1, está pedindo para calcular o P de 0. Então, vamos calcular o P de 0, né? O P de 0 seria eu considerar x valendo 0, concorda? Então, eu teria, ó, P de x, que é igual a x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 1. Trocando o x agora por 0, P de 0 seria 0 elevado à quarta, mais 3 vezes 0 elevado ao cubo, menos 2 vezes 0 elevado ao quadrado, mais 1. Vocês concordam comigo que 0 elevado à quarta dá 0? 0 elevado ao cubo dá 0 vezes 3, então vai dar 0. 0 elevado ao quadrado dá 0, vezes 2 vai dar 0. Então, vai sobrar no final que o P de 0 é igual a 1. Só sobrou isso daqui, né? Então, nós temos, para P de 0, nós temos que x vale 0. Então, P de 0 é 0 à quarta, mais 3 vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Resolvendo isso, vai dar 1. Então, eu digo que P de 0 é igual a 1, certo? E, por último, está pedindo para calcular também o P de 3. Ok? Se eu quero calcular o P de 3, então, quando eu falo P de 3, significa eu levar em consideração o x igual a 3, né? Então, qual que é meu polinômio, Éder? P de x, que é igual a x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 1. Substituindo por 3, então, P de 3 seria 3 à quarta, mais 3 vezes 3 ao cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 1. P de 3 seria, resolvendo a potência, 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Mais 3 vezes 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Menos 2 vezes 3 ao quadrado, 9.
mais 1, certo? Então, meu P de 3 seria 81 mais 3 vezes 27, 81, menos 2 vezes 9, 18, mais 1. Logo, meu P de 3 seria 81 mais 81, 162, menos 18 mais 1, dá 145. Então, P de 3 seria 145, certo? Disso daí, gente, o exercício poderia, por exemplo, pedir vocês assim, qual o valor de P de 1 mais P de 0 menos P de 3. Se na caso o exercício pedisse isso, eu calcularia o P de 1, calcularia o P de 0, calcularia o P de 3 e depois substituiria as respostas aqui e faria a operação que ele está pedindo. O P de 1 vale 3, mais o P de 0 vale 1, menos o P de 3 vale 145. Então, 3 mais 1, 4, menos 145, isso daria menos, desce o sinal do maior, sinais diferentes subtrai. Então, menos 141, certo? Pode acontecer de pedir só para você achar o P de 1, P de 0, P de 3, mas pode acontecer de pedir para você achar alguma operação entre os P's, certo? E aí você teria que achar cada um primeiro para depois conseguir fazer essa operação que está pedindo. Lá nos exercícios tem exercício que vai ter que fazer isso, tá bom? Exemplo 3. Dado o polinômio P de x igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 15, determine o grau e o coeficiente dominante desse polinômio. Ó, aqui é grau 2, aqui é grau 1. Qual que é maior? O 2. Então, o grau do polinômio é o maior expoente. Esse polinômio é do segundo grau, ou do grau 2, certo? Lá no polinômio de grau 2, quem que é o coeficiente dele? É 3. Então, o coeficiente dominante é o coeficiente que acompanha o maior grau. Então, meu coeficiente dominante vai ser igual a 3, certo? Continuando, raiz de um polinômio. A raiz de um polinômio é um número real que vai fazer esse polinômio se anular, ou seja, esse polinômio dá igual a 0. Então, quando eu falo raiz de um polinômio, é você achar o valor de x, de modo que o p de x vai ser igual a 0, certo? Substituindo esse x aqui por um número, que eu vou descobrir qual é esse número, vai fazer a conta minha anular, vai fazer a minha conta ser 0. Então, se eu pegar um polinômio qualquer, certo? P de x igual a menos 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos x mais 1, e fazer ele igual a 0, e a raiz dele será um número qualquer, b, não sei que número, somente se esse valor numérico do polinômio for 0 quando o x for substituído por b. Então, eu substituindo isso aqui ao x por um número qualquer e fazendo a conta e a resposta dando 0, esse número que eu substituí aqui, ele chamou de b, ele vai ser raiz do meu polinômio, certo? Um exemplo aí mais fácil para fazer, porque esse aqui que ele te deu, ele é cúbico. Não existe fórmula para resolver uma equação de terceiro grau, certo? A gente só trabalha com equações do primeiro e do segundo grau. Sorte de vocês, né? Então, olha o exemplo de número 4. Dado P de x igual a x ao quadrado menos 1, vamos calcular o zero da função. Então, se você quer calcular o zero da função, é a mesma coisa que você falar que você vai calcular a raiz da
função. Certo? Zero da função é a raiz da função. Então, para isso, você vai considerar que P de x é igual a zero. Quem que é P de x, gente? É x ao quadrado menos 1. Ó, ele falou aqui em cima. Então, x ao quadrado menos 1 vai ser igual a zero. Certo? Nesse caso, é uma equação do segundo grau, gente. Mas ela é incompleta. Eu passo menos 1 para o lado de cá, ele vem mais 1. Então, ficou x ao quadrado que é igual a zero mais 1, x ao quadrado que é igual a 1. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, quadrado cancela com a raiz, dá x, raiz de 1 é mais 1 ou menos 1. Então, concluímos que ele tem duas raízes. Tem dois números que faz ele zerar. Se eu jogar o x valendo menos 1, ele vai dar 0. Se eu jogar o x valendo mais 1, ele vai dar 0 também. Eu resolvi essa equação do segundo grau aqui, né, de uma maneira mais simples, mas geralmente a equação do segundo grau, gente, vai ser resolvida usando a fórmula de Bhaskara, né? Quando eu falo aqui para você x ao quadrado, né, menos 1 igual a zero, isso aqui tem um coeficiente A, um coeficiente B e um coeficiente C, certo? Coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, então é 1. Coeficiente B é o que acompanha x, nem apareceu aqui, então é 0. Coeficiente C é o termo independente. Quem que é o termo independente? Menos 1, né? Então, eu calcularia o delta. Delta que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta que é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes o A. 1 vezes o C menos 1. Delta que é igual a 0 ao quadrado, 0. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1 dá mais 4. Então, delta seria 0 mais 4, 4. Certo? Achando o valor de x, x seria menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, x seria menos o 0, mais ou menos a raiz do delta, que deu 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Né? O x seria menos 0, mais ou menos raiz de 4, 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Isso vira x', isso vira x duas linhas, né? X' menos 0 mais 2, 2, dividido por 2, dá 1. E menos 0 com menos 2, dá menos 2, dividido por 2, dá menos 1, certo? Então, achei, ó, mais 1 e menos 1 do mesmo jeito, certo? Só que agora resolvendo por Bhaskara. Não é todas as vezes que tem jeito de resolver assim. E por Bhaskara, todas as vezes vai ter jeito de resolver. Tá bom? Continuando. Eu tenho aqui alguns exercícios para vocês, né? São exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, certo? Sendo que esses exercícios aqui, ó, o 12 e o 13, eles estão sendo explicados nos vídeos extras que eu passei para vocês, certo? Não está explicado dentro desse vídeo que eu estou gravando agora. Mas se você ver os outros dois vídeos, você vai conseguir fazer eles, tá bom? E terminando de fazer isto, né? A atividade minha escolhida para o portfólio dessa semana é a atividade número 13, certo? Vai fazer o exercício 13 tanto no caderno quanto no portfólio. Terminou de fazer o portfólio, entra nesse link aqui para fazer o feedback. Porque é só através do feedback que eu vou validar o seu portfólio. Você fazer o portfólio e mandar foto só não significa nada. Significa que você fez o portfólio a partir do momento que você faz isso daqui, certo? Entrar no link e fazer o feedback.
porque isso vai ficar gravado, vai ser impresso e vai ser entregue para a secretaria, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, tenha clareado um pouquinho. Tenha todos um bom dia. Fiquem com Deus.